Segundo livro dos Reis, capítulo de número 8. Temos uma história que vai nos guiar nessa meditação. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino. Vamos ler de novo, vamos começar de novo. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome nesta terra que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e foi fazer um apelo ao rei para readquirir a sua casa e a sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe do menino que Eliseu tinha ressuscitado chegou para apresentar sua petição ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor. Este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um funcionário para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Olhe para mim. Esta mulher, ela é uma sunamita. No passado ela acolheu o profeta Eliseu para servi-lo com uma refeição. Ao passar dos dias ele a visitava e passava por ali, e sempre que passava por ali a Bíblia diz que ela o recebia para uma refeição, e ele seguia a viagem. Até o dia que ela tomou a iniciativa de aumentar, de aprofundar isso. E então ela chama o seu marido e ela diz ao seu marido: olha, vamos fazer um pequeno quarto, vamos colocar uma cama, uma mesa, um candeeiro, uma cadeira, e todas as vezes que ele passar por aqui, ele há de se retirar para aquele lugar. Quantos estão comigo? Então agora ela traz aquele homem para dentro de sua casa. Eliseu é um profeta de Deus, e agora então Eliseu olha para ela e diz assim: você tem me tratado com tanto amor, com tanta devoção, o que posso fazer por você? E ela diz: não tem nada que você possa fazer por mim. Ele insiste: o que você precisa? Ela diz: não há nada que você possa fazer por mim. Então Geazi diz ao homem de Deus depois disso: olha, ela já é avançada em idade, porque mulher não é velha, é só avançada em idade. E o marido é velho. É como está escrito na Bíblia. Ela é avançada em idade, e o marido é velho, e eles não têm filhos. Então Eliseu manda chamá-la e diz assim: mulher, no ano que vem você estará segurando um filho nos braços. Ela disse: meu senhor, não brinque comigo. E ele disse: o ano que vem você estará segurando um filho nos braços. Ei, bata no ombro de alguém e diga: muita coisa pode acontecer em um ano. Bebês podem ser gerados e nascer. Quantos podem dizer amém? Alguns dizem: para mim não mais. Outros disseram: é nosso Jesus. Olhe para mim. O menino cresce. Na sua adolescência, ele tem uma forte dor de cabeça e morre. Ele é levado para aquele quarto do profeta, e no quarto do profeta, esse milagre relatado aqui, o menino é ressuscitado. Passa-se um tempo.
a família mantém essa boa relação com o profeta Eliseu. Até que chega um momento, e aqui eu começo, em que o profeta diz para ela: mulher, vem uma crise aí, vá à terra dos filisteus, passe uma temporada por lá, 7 anos, e depois você volta. Há 2 coisas que eu preciso lhe dizer, e a primeira é que o número 7 na Bíblia tem significado. É um ciclo completo. É um ciclo completo. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Já estou te dizendo. Deus é o Deus que completa ciclos na nossa vida. Ciclos se abrem, ciclos se fecham. Ciclos se abrem, ciclos se fecham. Eu vim dizer para umas pessoas aqui: um ciclo está se abrindo, porque outro está se fechando. Por favor, não pense apenas nos termos de um calendário, mas pense na sua vida. Deus pode nesses dias estar fechando um ciclo e abrindo um ciclo novo, porque o começo de um novo ciclo é o fim do velho. Eu vou de novo, porque o começo de um novo ciclo é o fim do velho. E se nós não aprendermos a encerrar os ciclos, não podemos viver novos ciclos em nossa vida. Os 7 anos encerrava um período, e eu vim te dizer, talvez para você seja 3, 2, 1, não sei, mas Deus está dizendo para algumas pessoas aqui hoje, e eu quero transbordar isso: Deus está fechando um ciclo, e um novo ciclo vai abrir. E isso não tem a ver com calendário, mas tem com a sua mão estendida sobre nós. Eu estou indo para uma nova estação. Agora, a segunda coisa que eu preciso dizer dentro disso é que Eliseu, por graça de Deus, tinha a capacidade de discernir o tempo. Anote isso: discernir o tempo. Discernir o tempo. A ciência de discernir o tempo é uma das habilidades mais extraordinárias para a vida. Eu oro para que em toda esta igreja sejamos batizados com a ciência de discernir o tempo, de entender o tempo e as estações da nossa vida. Eu oro para que tenhamos essa habilidade e essa capacidade de entender o tempo que estamos e o tempo para onde estamos indo, para nós, para a nossa casa e ao nosso redor. Posso ouvir um amém? Amém. Mas Eliseu era um profeta, então ele tinha as revelações e as direções. Deixa eu te dizer, havia uma tribo no Israel bíblico, a tribo de Issacar. Issacar, Bia, diz que essa tribo ficou famosa porque eles tinham a habilidade, a capacidade de discernir os tempos. Ou seja, era todo um clã, todo um grupo que tinha a capacidade, Marcos, de discernir o tempo. Se isso pôde acontecer com uma tribo, pode acontecer com a nossa tribo também. Eu oro para que os membros desta igreja tenham a capacidade e a habilidade de discernir o tempo, como a tribo de Issacar. Entenda o tempo que Deus está te dando e o tempo que Deus está te levando. Vamos melhorar um pouco isso. Como aquela tribo desenvolveu essa capacidade? Eu resumo em 3 coisas. Primeiro, eles tinham uma observação. É assim como os agricultores antigos, que conseguem perceber na estação, nas folhas, no vento, se chove ou não, da cor do céu quando o céu se põe, ou da neblina da manhã, se vai sair sol ou se vai chover. Ei, olhe para mim, que o Senhor abra os teus olhos e você aprenda a observar.
Tem mais gente sendo derrubada por distração do que por sedução. Fala ou continua? Tem mais gente hoje sendo derrubada por distração do que por sedução. O diabo já derrubou muita gente por sedução, mas hoje tem derrubado muita gente por distração. Às vezes o diabo não precisa te desviar, ele só precisa te distrair. Nós perdemos a capacidade de observar. No clássico Alice no País das Maravilhas, ela entra na toca do coelho e se perde. A gente começa no primeiro Reels e entra na toca do coelho e vai se perdendo. Para quem não entende dos clássicos, é que você entra no buraco do tatu mesmo e se perde lá. Gastamos horas, um Reels após o outro. Estamos distraídos porque não aprendemos mais caminhos, não olhamos mais a beleza das coisas, porque estamos perdendo a capacidade de observar. Nossos filhos andam no banco traseiro dos nossos carros e não conhecem as ruas da cidade por onde transitamos, e não sabem o caminho para voltar para casa, porque estão com a cara nas telas e não conseguem mais olhar pelas janelas. A habilidade de observar, de perceber ambientes, a habilidade de olhar ao redor e perceber o que está à nossa volta, tem nos sido roubada, e por isso não conseguimos discernir os tempos. Entramos nos lugares, não sabemos mais ler as pessoas, não sabemos mais ler ambientes. Estamos tão conectados que nos desconectamos da atmosfera. Eu oro aqui hoje, porque o Senhor vai nos batizar de novo, com a capacidade de discernir o tempo. E o primeiro batismo é o batismo de renovar a nossa capacidade de observar e de perceber ambientes à nossa volta. O diabo está nesses dias cegando e distraindo os crentes, mas o Senhor diz: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Levante a mão e diga comigo: um batismo para discernir os tempos. Começamos com observação, mas eles não apenas faziam observação, eles também tinham interpretação. Interpretação. Porque não aprendemos mais a discernir os tempos. Não conseguimos hoje interpretar um cartaz simples. Vende-se bolo de pote, chocolate e coco, R$10. Você vende bolo de pote? Vendo. Do que tem? Quanto custa? Não interpretamos mais texto. Perdemos a graça da leitura. Nos tornamos ignorantes para o tempo. Não porque não temos uma revelação, é porque desaprendemos a ler. A tribo de Issacar se tornou perita em discernir o tempo, porque eles sabiam observar as estações e aprenderam a interpretar as escrituras. Alguém comigo? Talvez você está pensando: mas para que rolê de fim de ano que eu vim? Deus está te dizendo: eu vou trazer clareza na tua leitura.
eu vou trazer interpretação da palavra na tua vida, porque aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação, dá o seu fruto no tempo, está escrito. Levante a mão e diga: 2026, ano de meditar nas Escrituras, com conhecimento, sabedoria e interpretação. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Aquele homem sabia interpretar o tempo. Observação, interpretação e sim, revelação. A Bíblia vai dizer em Romanos 8,14 que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse sim é filho de Deus. Que todo filho de Deus tem a capacidade de ser guiado pelo Espírito Santo. E que o Espírito de Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: ei, vou abrir os teus olhos para que veja, vou abrir a tua mente para que entenda, e vou incendiar teu coração para que você saiba. Ei, eu preciso repetir isso, por favor. Vou abrir teus olhos para que veja, vou aguçar a tua mente para que entenda, e vou manifestar o meu Espírito e queimar dentro do teu coração, para que você saiba a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. O que nós estamos vendo são pessoas perdidas no tempo. Aquela mulher foi orientada a sair de um tempo de crise e voltar depois que a crise passou. Ela foi poupada, ela foi protegida. E eu vim pregar para a gente aqui hoje e te dizer: 2026, Deus vai tirar e vai colocar. Não sei por que saí, não sei por que entrei. Eu vou te dizer: foi o Espírito que fez sair, foi o Espírito que fez entrar, porque de alguma maneira você foi discernindo o tempo, e você entendeu o tempo de entrar e o tempo de sair, o tempo de plantar e o tempo de colher, o tempo de chorar e o tempo de se alegrar, o tempo de rasgar e o tempo de costurar, o tempo de demolir e o tempo de edificar, o tempo de levantar e o tempo de deitar, o tempo de falar e o tempo de calar, o tempo de guerra e o tempo de paz. Deus vai te dar o discernimento do tempo. Diga comigo: observação, interpretação e revelação. A igreja de Jesus precisa ser esse povo sensível, esclarecido e profético. Põe a mão sobre o ombro de alguém e diga: nós profetizamos. A igreja será sensível, esclarecida e profética. Alguém pode dar um aplauso ao Senhor? Alguém pode dar um aplauso ao Senhor? Agora repita comigo: acesso. Aquela mulher teve o acesso. Voltando ao texto, aquela mulher teve o acesso para a sala do trono. Segure na mão de alguém e diga: não esqueça o privilégio de acessar o trono de Deus. Hebreus capítulo de número 4, verso de número 16. Hebreus capítulo de número 4, verso de número 16, a Bíblia vai nos ensinar: assim, aproximemo-nos ante o trono da graça,
com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos ajuda no momento oportuno. Por Jesus, temos acesso ao trono de Deus. Por Jesus, temos acesso ao trono de Deus. Quando aquele período terminou, a Bíblia diz que ela vai clamar, e ela vai acessar o trono do rei para clamar. Mas eu amo a agenda de Deus. Diga comigo, a agenda de Deus é perfeita. Então está aqui, ó, o rei está sentado no trono, o Geazi está aqui contando a história, e o rei pergunta: ei, rapaz, me conte as histórias de Eliseu. E ele falou: rei, eu tenho uma boa para te contar. E quando ele começa a contar, houve uma mulher, cujo rei, a mulher, essa é a mulher da história. Peraí, eu amo, fica aqui só um minuto, eu amo a precisão da agenda divina. Eu amo a precisão da agenda divina. Eu amo a precisão da agenda divina. Aleluia, quantos podem dar glória a Deus? 30 anos atrás eu estava dirigindo para o meu pastor, e o meu pastor falou assim: vamos ali visitar um pastor. Eu falei: claro, pastor, estamos aqui para isso, pronto e operante. Nós chegamos lá, sabe o que aconteceu? O pastor tinha acabado de sair. Mas você sabe quem atendeu o portão? A filha do pastor. Ah, vocês não entenderam. Vocês não sabem do que eu estou falando. Eu amo as coincidências divinas. Eu amo as coincidências divinas. Aleluia. O pastor falou para mim: vamos ali visitar um pastor. Aí nós fomos lá visitar o pastor. Chegamos lá, o pastor saiu. Mas quem atende o portão? A filha do pastor. Não era para o pastor estar, era para mim dirigir. Aqueles 3 faróis vermelhos que me atrasaram um pouquinho, me fizeram chegar no momento certo de alcançar a maior bênção da minha história. Mas isso eu não vou falar nada. Eu vou começar muito bem em 2026. Voltemos, concentra, Júlio. Amém. E ele está dizendo: rei, essa é a mulher. Essa é a mulher. Agora veja, que sorte, né? Que sorte, sim ou não? É isso que eu quero que você entenda. Quando Deus está no controle da tua agenda, quando você discerne os tempos, se ela viesse um mês antes, se ela viesse uma semana depois, se ela mudasse o seu itinerário, mas ela estava no tempo de Deus e no momento certo. Nós não estamos falando de minutos, nós estamos falando de uma hora exata. Quando uma frase é dita, ela chega na hora da frase. Eu amo a precisão da agenda de Deus, porque se você alinhar sua vida com a agenda de Deus, a porta do acesso vai estar disponível para você. Levante a tua mão, você precisa alinhar a tua agenda com a agenda de Deus. Agora precisamos entender uma coisa. Olhe para mim. Eu preciso que você entenda o Evangelho. E essa história mostra bem o Evangelho para nós. O rei perguntou de quem? O rei perguntou de quem? Eliseu. O rei perguntou de quem? Ok. A conversa era sobre quem? O rei perguntou de quem? A conversa era sobre quem? O rei estava interessado em quem? Mas quem foi abençoado? A pessoa está meio com sono, bate no ombro dele e diz assim: o que ele está querendo dizer é que aquela mulher foi atendida e abençoada não por causa dela,
mas por causa de Eliseu. Você tem que entender que não somos abençoados por nós mesmos. Repito, não somos abençoados por nós mesmos. A conversa era sobre Eliseu, o interesse era sobre Eliseu, o assunto era sobre Eliseu. Ela só foi introduzida. O que você tem que entender é que é tudo sobre Jesus. Se a conversa é sobre Jesus, se o interesse é sobre Jesus, se a conversa é de Jesus, eu e você somos introduzidos. A gente entra na obra de Cristo, a gente entra no trabalho de Cristo, a gente entra no sacrifício de Cristo. Não é mais o meu mérito, não é mais o meu valor, mas é o que Ele fez e quem Ele é. Se você quer aprender a desfrutar do favor de Deus, entenda que esse favor e esta graça foi obra de alguém. Repita comigo essa frase, ela está na sua cabeça. A gente é brasileiro e a gente não consegue ter esse entendimento, infelizmente. Diga comigo: tudo que é de graça, alguém pagou. Repita de novo: tudo que é de graça, alguém pagou. Então, na verdade, é por graça, mas não de graça. Porque tudo que é de graça, alguém pagou. O que aquela mulher vai receber, ela não recebe por causa dela, ela recebe por causa de Eliseu. O que aquela mulher vai receber, ela não recebe por mérito dela, ela recebe porque ela estava conectada com Eliseu, e Eliseu transbordou sobre ela. E alguém vai dizer para mim: que sorte a dela. Não é? É verdade. Que sorte quando ela viu ele passar, chamou ele para comer uma refeição. Que sorte, né? Que sorte quando depois de algum tempo ela convidou ele para... Ela construiu um quarto para que ele pudesse habitar com ele, com ela e com a esposa. Sim ou não? Que sorte que ela manteve e nutriu um relacionamento com ele a vida toda. Que sorte que ela teve de ouvir a mensagem dele e obedecer a mensagem. É uma sorte, não é? É uma sorte que aquela mulher teve. Deixa eu te dizer, essa sorte se constrói. Essa sorte se constrói. Ai, que sorte que ela teve. Que sorte que ela teve de obedecer. Que sorte que ela teve de acolher. Que sorte que ela teve de aproximar. Que sorte que ela teve de se relacionar. Olha para mim, ainda vão dizer que é sorte. Ainda vão dizer para você que é sorte. Deixa eu te dizer, ela percebeu Eliseu e acolheu Eliseu. Eu percebi Jesus e acolhi Jesus. Eu acolhi Jesus e entendi que Ele podia morar comigo,
Que sorte que eu tenho de ter Jesus morando comigo. Ela teve a sorte de saber onde encontrar Eliseu. Ela teve a sorte de ouvir Eliseu. Eu oro para que você tenha essa mesma sorte. Eu oro para que você tenha essa mesma sorte. A sorte de ser sensível, a sorte de ter uma busca, a sorte de orar. Eu quero que você tenha essa sorte, porque ainda vão dizer que foi sorte. Mas você sabe que essa sorte é um relacionamento, e relacionamento se constrói. Ela desfrutou desta graça e deste favor porque ela construiu um relacionamento. Para acessar a graça e o favor não tem preço, mas é necessário uma relação. Só desfruta a graça e o favor quem com Ele se relaciona, quem com Ele se identifica, quem com Ele come o pão, quem com Ele se deita, quem com Ele se levanta, quem com Ele caminha. Eu já não estou falando de Eliseu, eu estou falando de Jesus. Jesus tem um quarto na minha casa, Jesus tem um quarto no meu coração, Jesus está na minha mesa, Jesus está no meu dia. É com Ele que falo quando levanto, é com Ele que falo quando durmo, é com Ele que falo quando dói, é com Ele que falo quando me alegro, é com Ele que falo quando está difícil, é com Ele que falo quando tudo vai bem. Porque a graça teve um preço que Ele pagou, e para acessar esta graça é necessário ter uma relação com Ele. A minha história vai se misturar com a história dele. A nossa história precisa se misturar com a história dele. Porque o Geazi, para contar a história de Eliseu, teve que contar a história da mulher, porque a história está ligada. Jesus diz a respeito de uma mulher que derramou sobre ele um perfume muito caro. Sabe o que ele disse? Onde o evangelho for pregado, quando a minha história for contada, a história dessa mulher vai ser contada também, porque ela colocou a sua história ligada à minha história. Ela está desfrutando de algo que ela não pagou. Ela está vivendo algo que ela não conquistou. Ela está simplesmente desfrutando de uma bênção que transbordou sobre ela. Quando Érica foi casar comigo, dias antes dela casar, meu sogro, muitos de vocês o conhecem, o pastor Oswaldo, pegou ela pela mão e passeou com ela pela casa, e foi mostrando coisa por coisa que havia na casa, coisa por coisa. Está vendo aqui essa lâmpada? Está vendo aqui essa cadeira? Ele foi na cozinha, pegou um palito de fósforo. Está vendo aqui? Tudo que tem dentro desta casa, desde um móvel a um palito de fósforo, tudo você desfrutou, porque alguém pagou. Entenda que tudo numa casa tem valor, e a gente desfruta porque alguém pagou. Ele, como pai, tinha pagado tudo. E o Espírito Santo está nos convidando hoje a entender que tudo foi pago, e
Porque a nossa história entrou com a história de Jesus. E na história de Jesus, tudo transbordou sobre nós. É por isso que nós nos tornamos mais que vencedores. Porque Ele precisou vencer na cruz. Mas nós vencemos só por acreditar que Ele venceu. Eu não sou vitorioso porque eu venci. Eu sou vitorioso porque eu acredito em quem venceu. Eu não sou vitorioso porque eu lutei. Eu sou vitorioso porque estou do lado daquele que lutou e venceu por mim. Quando o filme Troia começa, dois exércitos estão postos em batalha, um diante do outro. Os reis fazem um acordo. Para que tantos homens precisam morrer? Faz o seguinte: um rei põe o seu campeão, o outro rei põe o seu campeão, e quem vencer, venceu a guerra. Então, um rei chama o seu campeão, ele vem grande, alto, forte. E o outro rei vai chamar Aquiles, o rei dos gregos vai chamar Aquiles, o seu melhor guerreiro. Porque o campeão que vencer dará vitória a todos os demais do exército. Aquiles então sai da sua tenda, vai para frente do campo de batalha, e em um segundo ele salta e fere com a espada o gigante do outro lado. Parece até uma história que tem por aí, onde dois reis estão um diante do outro. Vem um gigante chamado Golias e um homem chamado Davi, um pastor, e quem vencer dá vitória a todo o seu exército. Basta que um vença, para que todos possam vencer. Essa é a história de Jesus e nós. Nós éramos os covardes do exército de Israel. Nós éramos os covardes do exército da Grécia. Davi venceu e todo Israel venceu. Aquiles venceu e toda a Grécia venceu. Ei, Jesus venceu e todos nós vencemos. A vitória de Jesus se misturou com a nossa vida, portanto agora Ele venceu e nós somos vencedores também. Eliseu ganhou fama, Eliseu ganhou privilégio, Eliseu ganhou poder. E quem está desfrutando da fama, privilégio e poder de Eliseu? Aquela mulher, porque a história dela estava misturada com a história de Eliseu. Se hoje você me ouvir e misturar a tua história com a história de Jesus, se a tua história for a história de Jesus, tudo aquilo que Jesus conquistou transbordará sobre mim, transbordará sobre você, se a nossa história estiver ligada com a história dele. Levante a mão e diga: 2026, eu entro na obra de Jesus e desfruto a sua vitória. Quantos podem aplaudir a Ele? Quantos podem dar glória a Deus? Vocês entendem o conceito de que quando um vence e alguém está ligado a este que venceu, tudo transborda sobre este? Romanos capítulo de número 5,
verso de número 17. Romanos capítulo de número 5, verso de número 17. Olha o texto. Se pela transgressão de um só, Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Segura este texto. Você ajudou Adão a pecar? Alguém aqui? Você participou do pecado de Adão? Mas por estar ligado a Adão, a condição de derrota, de maldição e de condenação dele recaiu sobre todos nós. Mas olha que texto lindo, que Deus nos diz, que da mesma maneira como você participou da tragédia de Adão por estar ligado a ele, agora você pode participar do triunfo de Cristo por estar ligado a ele. Eu não ajudei Adão a estragar, também não ajudei Jesus a consertar, mas porque eu me desliguei de Adão e me liguei a Jesus, porque eu me desliguei de Adão e me liguei a Jesus, agora o mérito de Jesus, a graça de Jesus, o poder de Jesus, a glória de Jesus, a bênção de Jesus recai sobre mim. Levante a mão e diga comigo: assim como aquela mulher estava ligada a Eliseu e recebeu bênçãos de Eliseu, eu estou ligado a Jesus e recebo bênçãos de Jesus. 2026 é ano de desfrutar de algo que eu não paguei. 2026 é ano de entrar em uma bênção que eu não conquistei. Ei, 2026 é ano de acessar aquilo que Ele tem preparado para mim. Eu não vou diante do trono contar a minha história, eu vou diante do trono contar a história dele. Aqui há um segredo muito importante para que você mude a sua oração. Não vá diante do trono contar a sua história, vá diante do trono contar a história dele. Não vá falar de você, vá falar dele. Quando você entrar diante do trono, não diga: eu isso, eu aquilo, eu não sei, eu não dói. Mas entre diante do trono e diga: Ele transformou a água em vinho, Ele purificou os leprosos, Ele fez acalmar a tempestade, Ele expulsou os demônios, Ele multiplicou os pães e peixes. Quando eu entro na sala do trono e não conto a minha história, mas conto a história dele, a história dele transborda sobre mim. Então você não vai entrar na sala do trono para contar a tua história, mas vai entrar na sala do trono para contar a história dele, dizer quem ele é, o que ele faz. E quando fazemos isso, confessamos ele. E então Deus, pelo mérito de Cristo, cumprirá o que está escrito em Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, pois, diante do trono da graça, com ousadia, com confiança, ao ponto de encontrarmos graça, favor, socorro, em momento oportuno. Em 2016, conte a história dele. Em 2026, conte a história dele. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 8, estou quase terminando e vamos orar. Nós teremos muito tempo para digerir essa verdade. Ao longo das semanas eu continuarei pregando e ensinando sobre isso. Mas é importante que hoje você acesse isso.
Eu estou na sala do trono. E uma graça que não é minha, uma bênção que não é minha, está sobre mim neste dia. Aleluia. Capítulo de número 8 de 2 Reis, verso de número 6, eu quero ler com vocês o último verso da nossa leitura. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Imagine você como aquela mulher e Deus como rei, e Jesus como Eliseu. Ela começa diante do rei a falar sobre Eliseu. E você começamos, e nós começamos a falar sobre Jesus. Enquanto ela ia falando sobre Eliseu, o coração do rei começou a ser tomado por um sentimento. E todas as vezes que nós estamos falando sobre Jesus, o coração do Senhor nosso Deus também vai sendo tomado pelo mesmo sentimento. E enquanto ela foi falando de Eliseu, o coração do rei foi mexendo, foi mexendo, foi mexendo. E então quando ela termina de contar a história, o rei diz: chame um oficial, alguém vai cuidar da causa dela. Quando eu e você entramos na sala do trono e não falamos do nosso mérito, mas falamos do mérito de Jesus. Quando eu e você entramos na sala do trono e nos preocupamos em adorar Jesus, em celebrar Jesus, em engrandecer Jesus, em não lamentar as tragédias da nossa vida, mas reconhecer quem Cristo é, o que Cristo faz e o que Cristo pode, o coração do Senhor que está no trono também se move. E assim como o rei disse àquela mulher: pegue alguém para cuidar, eu quero que alguém cuide da causa dela. Deixa eu te dizer, Deus está da mesma maneira estendendo a mão e dizendo: ei, eu coloco a tua causa como uma prioridade. Eu coloco a tua causa para ser resolvida, ser ajustada. Eu vim pregar para alguém aqui hoje e te dizer: quando você adora ao Senhor, quando você celebra Jesus, quando você reconhece quem Jesus é, o céu começa a cuidar da tua causa. O problema é que a gente está querendo resolver a nossa causa, quando nós devemos adorá-lo, celebrá-lo e buscar o seu reino, pois Ele cuidará das nossas causas. Não andeis aflitos nem ansiosos por coisa alguma, antes fazei as vossas petições conhecidas diante de Deus. É Deus atuando em meu favor e em seu favor. Alguém tome conta da causa dela, foi a ordem do rei. Levante a sua mão, porque eu quero profetizar que em 2026 o céu cuide de suas causas espirituais, suas causas emocionais, suas causas familiares, suas causas de saúde, suas causas financeiras, a causa dos teus filhos, a causa do teu trabalho. Adora o Senhor, celebra o Senhor, e Ele cuidará das tuas causas. O Senhor é quem julga a minha causa, o Senhor é quem toma a minha causa, o Senhor é quem governa sobre a nossa causa. Alguém pode levantar a mão e dar glória a Deus? Alguém pode levantar a mão e dar glória a Deus? Ei, o Senhor cuidará da nossa causa, o Senhor julgará a nossa causa, o Senhor intervirá em nossa causa, o Senhor tratará da nossa causa. Ele disse:
alguém cuide da causa dela. E ordenou: devolva tudo. Devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Só que tem tantas camadas para a gente olhar. Deus diz: restituirei anos, Ele diz em Joel. Deus está dizendo: não tem ano perdido quando você coloca a causa na minha mão. Garra na mão de alguém e diga: não tem ano perdido quando você coloca a causa na mão certa. Não tem ano perdido. Talvez você está aqui dizendo: meu 2025 foi perdido. Deixa eu te dizer, eu não sei se para você é 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas Deus está te dizendo: eu restituo anos perdidos. Restitua os anos. Ele não apenas restituiu os anos, mas restituiu a posição. Ele não só restituiu a posição, mas também restituiu as colheitas. E o Espírito Santo está te dizendo: restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto devorador. Restituirei os anos consumidos pelo migrador, pelo cortador, pelo devorador e pelo destruidor. Deus está te dizendo hoje: eu sou Deus que restitui e trago de volta. 2026 vai ser um ano de recuperar a posição. 2026 vai ser o ano de voltar ao centro da vontade de Deus. E aquela mulher entrou com humildade e saiu com honra. Jesus nunca disse que os humilhados seriam exaltados, mas Ele disse: quem se humilha, é o ato voluntário de se humilhar. Ela foi humildemente se apresentar, entrou humilhada, saiu honrada. Se entrarmos arrogantes, falando de nós mesmos, o que se exalta, Deus abate. Mas o que se humilha perante a potente mão de Deus, pois Deus não resiste um coração contrito e quebrantado. Deus, ao seu tempo, na sua estação, o exaltará. Fique de pé, por favor. Eu não tenho mais tempo. Levante a sua mão e diga: é tudo sobre Jesus. Diga: Ele venceu, nós vencemos. Diga: o favor e a graça foram conquistados, pagos e derramados por Ele. Diga comigo: em 2026, eu entrarei em uma bênção que não é minha, que não fui eu que conquistei, que não fui eu que criei, mas Ele conquistou e derramou sobre mim. Só é de graça porque alguém pagou. Que sorte daquela mulher, não foi?
Pai de amor, nós estamos na Tua presença. Tu estás nesta casa. Tu estás entre nós. E eu quero orar por homens e mulheres nesta noite que precisam entender os conceitos da graça e do favor, para fluírem em uma vida abençoada, para fluírem em uma vida favorável. Aquela mulher criou uma relação, e esta relação transbordou sobre ela. Nós queremos, ó Jesus, criar uma relação contigo, te adorar, celebrar o teu nome, engrandecer ao Senhor e glorificá-lo em todas as coisas. Espírito Santo, nós estamos a minutos do romper de um novo ano, e nós temos chamado este ano que está por vir, lendo a Tua palavra, percebendo os sinais, interpretando os textos, temos dito: será um ano para desfrutar do favor de Deus, de menos suor e mais favor, de andar na graça que o Senhor preparou para nós, de aproveitar cada dia como um presente que o Senhor tem nos dado, de levantar cada manhã sabendo que as suas misericórdias se renovaram. De 1º de janeiro a 31 de dezembro nós queremos orar, dedicar, consagrar e apresentar a nossa vida diante do Senhor. Espírito Santo, nesta noite nós invocamos o Teu nome e clamamos o Teu poder. Nós chamamos a Ti, Jesus. Chamamos a Ti, Jesus. Tu és o maravilhoso, Tu és o incomparável, Tu és o extraordinário. Tu acalmaste tempestades, Tu repreendestes demônios, Tu curastes enfermos, purificastes leprosos, perdoastes pecados, transformaste água em vinho, multiplicastes pães e peixes. Jesus, Tu fizestes tanto que nenhum livro poderia contar a tamanha grandeza da Tua obra. E é por causa desta obra que nós estamos aqui hoje, da obra de Cristo, da obra do Senhor, que nós adentramos ao trono da graça e humildemente, Senhor, queremos nos ajoelhar como igreja. Aqueles que puderem, ponham-se de joelhos. Os pastores se unam a mim nesta oração. Há uma presença gloriosa do Espírito. Não é sobre um calendário, não é sobre um relógio, não é sobre o Cronos, é sobre o Kairos de Deus. É sobre entender que é nosso tempo de favor, é nosso tempo oportuno, é nosso tempo favorável. Comece a orar. Entregue com gratidão 2025. Entregue com gratidão 2025. Ribikidi de bachurianda de bachere de ketere de bahashere de cantarabas. Rabakandara bashandara rabakandara rabasurianda rabas. Rabakandara bashere andere de ketere de bahasuri cantarabahai.
O rabanara da bashuriana na basere que tere de bahasheri de bahas. O rebarara bachuriana na bahasheri de kalamanahai. Obrigado, Deus, por cada dia de 2025. Obrigado porque o Senhor nos sustentou, nos amou, nos acolheu, nos protegeu, nos poupou de tantas coisas, nos livrou de outras tantas, nos santificou na Tua presença, nos sustentou quando não podíamos andar, nos blindou quando fomos atacados, nos alimentou quando tivemos fome, nos deu água quando tivemos sede, nos deu descanso quando o corpo cansou. O Senhor guardou os nossos, o Senhor nos trouxe até aqui. Por isso entregamos em Tuas mãos 2025 com gratidão. E recebemos por fé, na noite de hoje, recebemos por fé 2026, hoje, todos os dias, semanas e meses deste ano, passam diante do Senhor e estão debaixo da Tua palavra. Cremos em Cristo Jesus, em Sua obra perfeita, que não haverá dia maldito, pois o Senhor derramou sobre nós Sua bênção. Não haverá escassez e miséria, pois a vida abundante habita em nós. Não seremos governados pelo mal, pois o Senhor é a bondade e o Seu Espírito está derramado em nossos corações. Será um ano de avivamento, seremos cheios da Sua presença e abençoados diante de Ti. Veremos nossos filhos saudáveis, nossa mesa farta, nosso caminho reto e assertivo diante do Senhor. Seremos fortalecidos em amor, revestidos de autoridade. Sua palavra será lâmpada para o nosso caminho, será luz para os nossos pés, será pão. Vem, Espírito Santo, pois consagramos 2026 como o ano de viver e desfrutar o favor de Deus em nossa vida. Por isso, nesta noite, celebramos Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Caminhamos contigo, amamos o Teu nome, vencemos o mal e os demônios, avançamos para a vitória e já Te agradecemos pelo ano extraordinário de 2026. Recebemos por fé, tomamos posse hoje, pois o Senhor será conosco, para a glória do santo nome de Jesus. Levante comigo adorando o nome de Jesus. Levante comigo adorando o nome de Jesus. Declare que Ele seja o primeiro